Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, como é que você avalia a gestão do prefeito Bruno Covas? Parece que tudo hoje na Prefeitura é terceirizado. E aí eu fico perguntando, e o que a Prefeitura faz, né? Basicamente, a Prefeitura faz muito mal os serviços que faz diretamente, tá? Por isso que eu proponho essa reforma administrativa o mais urgente possível. O que você acha que mais incomoda o paulistano? Qual é o problema principal? Eu queria saber qual é o seu projeto para resolver o problema das calçadas buracadas, mal feitas. O maior número de entrada em unidades básicas de saúde e hospitais públicos e AMAs, ou seja, na parte emergencial, são pessoas que se machucam nas calçadas de São Paulo. Dos pontos que eu coloquei aqui. A prefeitura desorganizada hoje, você acha que eles estão meio perdidos? Acha Sim. Eles amadores? Eleições 2020. O futuro de São Paulo está na sua mão, no seu voto. Mas não só no seu voto. O futuro da oitava maior cidade do mundo depende da sua participação antes, durante e depois das eleições. Não basta só votar. Tem que participar, tem que cobrar, tem que se envolver todo dia. Mais uma vez o ping-pong com Bonfá sai na frente e hoje vamos continuar a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O meu convidado de hoje tem 36 anos, é formado em Marketing e Comunicação Social, já foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, ambos na gestão Dória. Meu entrevistado é empresário, é fundador e ex-presidente do Instituto Arca e recentemente foi aprovado no processo de seleção do Partido Novo. Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, seja muito bem-vindo ao programa de entrevistas Ping Pong com Bonfá. Obrigado, Bonfá, um prazer estar aqui com você. Como é que você avalia a gestão do prefeito Bruno Covas, que é apoiado pelo governador João Dória e vai ser seu concorrente na próxima eleição? Bom, se eu considerasse a gestão do Bruno Covas boa ou satisfatória, eu não concorreria à prefeitura, ou pelo menos como pré-candidato por enquanto. Porque eu acho que nós temos que apoiar os bons políticos, os bons gestores. Como eu não concordo com a gestão, eu acho que a maioria da cidade também não, ele está com uma rejeição acima de 35% na última pesquisa, chegou a bater mais de 60% de rejeição ou reprovação. Então, eu acho que a população não está satisfeita com a gestão do Bruno Covas. Você nunca viu uma cidade tão esburacada como está agora, é inacreditável, a zeladoria está pífia. E, principalmente, essa parte de serviço social, a parte de geração de renda e emprego, que estava andando bem, na minha opinião, durante o começo da gestão do Dória, quando eu fui secretário, esses programas foram descontinuados. Então, eu não acho a gestão do Bruno Covas satisfatória, por isso que não estou apoiando ele e estou me propondo ainda como pré-candidato a concorrer contra o PSDB nessas eleições. Complementando aí o que você falou, segundo a última pesquisa feita pelo IBOP, Estado e Associação Comercial de São Paulo, 54% desaprovam a administração do prefeito Bruno Covas. Metade, então. 38% aprovam e 9% não sabem ou não responderam. O IBOP também constatou que é forte desejo de mudanças nos rumos da administração da capital, que pode dificultar a reeleição do prefeito Bruno Covas. 2/3 dos eleitores esperam que o próximo ocupante da prefeitura mude totalmente ou muita coisa na administração municipal. Você quer comentar? Sim, eu li essa pesquisa, e inclusive eu li a pesquisa comentada, que foi bem interessante ver lá, verificar o que a população está esperando, para essas próximas eleições, e eu concordo com isso, precisa realmente mudar quase tudo. Primeiro precisa diminuir o tamanho da prefeitura. Não faz sentido o número de secretarias que tem, são mais de 20 secretarias em São Paulo. Em nenhum lugar do mundo um gestor consegue ter mais de 20 pessoas ligadas diretamente a um líder, não faz sentido isso. Então, nossa proposta é baixar para menos de 10 secretarias, agrupar secretarias por assunto. Então, por exemplo, criar uma secretaria do social, que pode ser chamada de cidadania, por exemplo,
onde você tenha o social, direitos humanos, mulher, enfim, pessoa com deficiência, todos esses assuntos, habitação e trabalho, esses assuntos que têm a ver com cidadania, agrupar essas secretarias, diminuir o custo das secretarias, ou seja, para que isso seja revertido em diminuição até de impostos para as pessoas, ou seja, você diminui o custo da máquina e aumenta a eficiência. Como eu disse, não dá para achar que um prefeito consegue administrar uma cidade com mais de 20 secretarias. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que ter no máximo 10 secretarias, diminuir o custo do município, aumentar a eficiência de gestão e diminuir o custo de vida do cidadão, porque diminuindo o custo público, você diminui também o custo dos impostos. A prefeitura, por exemplo, tem 100 mil funcionários, você sabe disso. O que você vai fazer com 100 mil funcionários? Você vai juntar um monte de secretaria, mas os 100 mil funcionários vão continuar. Quando a gente olha a gestão municipal, claro que o maior custo é o custo das pessoas, né? São os salários dos servidores públicos. Porém, esse não é um dos maiores custos somente. Você tem isso. Você tem o custo da ineficiência do serviço público, né? Ou seja, quando você liga na prefeitura, via subprefeitura ou via secretarias e pede a solução de um problema, seja um tapa-buraco, seja uma árvore que você precisa retirar, qualquer coisa que você for reclamar da prefeitura hoje, a demora que leva, né, pelo serviço é enorme. O segundo maior custo, depois das pessoas, e as pessoas são muito importantes nesse processo, então os servidores públicos obviamente seriam mantidos, porque você não pode também demitir, a não ser que seja feita uma reforma administrativa, que também é nossa proposta. Mas, num primeiro momento... Como é que seria a sua reforma administrativa? Exatamente. Então, você, agrupando as secretarias, você consegue destinar os servidores para funções mais efetivas para o cidadão, e não funções, muitas vezes, até quase que etéreas. Tem gente ali que tem uma função que não necessariamente precisaria estar fazendo, né? Então, você pegar os concursados que hoje tem na prefeitura e realocar de acordo com o que a lei permita e trabalhar os outros custos que a prefeitura tem, porque não é só custo de pessoal, o custo de contratos, por exemplo. Um contrato mal feito que a prefeitura faça, por falta de gestão, por falta de unificação de secretaria, é o segundo maior custo da prefeitura. Se você olhar todos os contratos, seja de aluguel, seja de prestação de serviço, esses custos estão na lua. Por quê? Como essas secretarias não são administradas de forma agrupada, cada um faz um aluguel de casa, por exemplo. Vou citar um caso. A minha secretaria chegou a ter mais de 1.300 prédios. Nossa. Quando eu assumi, tinha 1.300 casas, prédios alugados ou próprios da prefeitura. A Secretaria de Assistência Social sozinha tinha mais de 1.300 prédios, seja para prestação de serviço, seja para escritórios. Dentro desses serviços, muitos desses serviços poderiam estar sendo executados serviços de outras secretarias também. Por que não? Né? Você podia ter serviço de cultura, serviço social, serviço de educação, serviço de saúde no mesmo prédio. Ou seja, você imagine o ganho de escala que você tem em diminuição de custo se você unifica a gestão das secretarias de forma agrupada. Então, claro que a gente não vai conseguir mandar as pessoas embora, e não é isso que a gente quer também. A gente quer que exista um serviço, uma questão de meritocracia para os bons servidores ser valorizados, porque tem muito servidor público extremamente capaz. O problema são os maus servidores públicos que precisam ser avaliados. Quando você olha hoje a avaliação feita por eles mesmos, você tem quase por 100% de nota máxima para servidor público. Alguém aí está vendo o serviço público da prefeitura ter nota máxima para o cidadão? Não. Então, precisa mudar esse sistema de avaliação desse servidor, valorizar os bons servidores, inclusive bonificar, e, obviamente, punir os servidores que chegam atrasados, muitos que não vão. Antes de continuar a minha entrevista com o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, eu tenho um pedido muito especial. Falta muito pouco para o ping-pong com Bonfá atingir 300 mil inscritos. Para atingir essa marca, eu preciso da sua ajuda. Faça a sua inscrição agora e ative o sino. Eu conto com seu apoio, hein? Parece que tudo hoje na prefeitura é terceirizado. E aí eu fico perguntando, e o que a prefeitura faz, né? Porque o serviço de tapa-buraco é terceirizado. Eu não sei o que é terceirizado. Aí eu fico perguntando, o que a prefeitura faz? Onde está a prefeitura? Porque tudo é terceirizado. Aí contrata uma empresa que vai fiscalizar a empresa terceirizada. Exatamente. Onde está a prefeitura? E aí precisa
Entendeu? Não serve. Aí tem duplicidade. Precisa contratar uma empresa terceirizada porque a prefeitura não consegue fazer aquele serviço. Então precisa contratar um terceiro para fazer direito. É Exato. Isso? Então, basicamente, a prefeitura faz muito mal os serviços que faz diretamente, tá? Por isso que eu proponho essa reforma administrativa o mais urgente possível. Para quê? Para que o servidor público concursado esteja focando naquilo que realmente atende a população e não fazendo burocracia que não leva a nada. E aí, eu sou favorável à terceirização desde que os contratos sejam eficientes e bem acompanhados pela população. Por quê? Se você for trabalhar com um contrato da própria prefeitura, o custo vai para a lua e é muito mal feito. Dos pontos que eu coloquei aqui. A prefeitura desorganizada hoje, você acha que eles estão meio perdidos? Acha eles amadores? Sim, eu acho que existe uma falta de gestão grande. Depois do João Dória, principalmente, o time deu uma boa mudada. Eu fui um dos que saí, né, do time, inclusive, porque senti que caiu bastante o nível de exigência da qualidade técnica dos secretários. Muitos eu admiro e concordo com o que fazem na prefeitura. Tem muita gente boa, sim, no secretariado, mas entrou gente que, na minha opinião, não é qualificada e que está muito mais por ideologia do que qualquer outra coisa. Eu vejo a prefeitura sem prefeito. Eu acho que o Bruno Covas é um cara legal, não tenho nada contra ele como pessoa, mas eu acho que como prefeito, como líder, como articulador e gestor, ele deixa muito a desejar. O que você está dizendo é um desastre. Não, acho que não é um desastre porque ele é uma pessoa boa gente, então as pessoas gostam dele, ele é um cara que quando você conversa com ele, ele tem um diálogo bom, ele é um cara legal, assim. Eu só discordo da maneira como se faz gestão, entendeu? Eu acho que está desorganizado mesmo, e não sou eu que estou dizendo sozinho isso, acho que a própria população está dizendo. Mas, de novo, eu não tenho nada contra ele como pessoa, eu só não concordo que ele é o melhor prefeito, por isso também decidi participar do processo seletivo e ser pré-candidato. O que você acha que mais incomoda o paulistano? Qual é o problema principal? Acho que são três principais. São três principais que envolvem a vida do paulistano como um todo. É o trânsito, que todo mundo passa o trânsito, então a questão de mobilidade, transporte público, falta de ciclofaixa, problema dos patinetes, falta de modernização. Faixa não, tem 500 quilômetros. Não, mas é feito tudo errado, né? Você tem ciclofaixa onde as pessoas não andam de bike e não tem ciclofaixa onde as pessoas andam de bike. Então, eu acho que falta... O que você vai fazer com as ciclofaixas? Vamos lá. Tá, então mas quer que eu responda primeiro as perguntas do que o paulistano quer ou vou para a ciclofaixa? Vai para a ciclofaixa, depois volta, fica à vontade. Tá bom. Com relação às ciclofaixas, falta inteligência. Precisa escutar mais a população, ver as ruas onde é possível instalar ciclofaixa e as pessoas queiram utilizar bike, né? E colocar a ciclofaixa onde as pessoas vão utilizar, né? E não em locais onde não se nem dá para usar bike e deixar de colocar ciclofaixa onde teria super demanda, né? Então, acho que falta inteligência. Dá para fazer ciclofaixa? Tem que fazer ciclofaixa? Sim, é o que o mundo está fazendo, são os novos modais aí, mas precisa ser feito de forma inteligente e não custar também a fortuna que custou aí o próprio Haddad sendo processado, porque supostamente superfaturou bastante aí. Você falou do trânsito, e o que mais? O que incomoda? Bom, segurança é um tema que a gente vê que as pessoas pedem muito, né, para a prefeitura atuar, embora seja uma preconização do governo do estado, né, a polícia militar, civil e científica. Agora, eu acho que a prefeitura pode melhorar muito com relação a câmeras, instalação de câmeras, iluminação. Quando você ilumina, as pessoas se sentem muito mais seguras e os criminosos, claro, ficam com muito mais medo de praticarem seus crimes. E, principalmente, melhorar praças e parques onde as pessoas têm um movimento na cidade. Porque quanto mais movimento e mais ocupação pública, menos crimes também, né? Porque você tem uma dinâmica aí diferente na cidade. Então, isso sim a cidade pode fazer para melhorar a segurança. Então, tem que iluminar melhor, tem que colocar câmera, tem que fazer essa câmera ficar inteligente e tem que melhorar a participação da prefeitura nos parques e nas praças, incluindo muito a iniciativa privada, né, fazendo adoções de praça, criando centros aí comerciais,
até criando concessões aí para as pessoas poderem acessar mais parques e praças. Então, a segurança, eu sinto que é uma das maiores demandas das pessoas que vivem na cidade de São Paulo, sempre foi, né? E um terceiro é zeladoria, que, na minha opinião, em São Paulo, faz parte da segurança também, né? Você cuidar melhor das ruas, deixar o asfalto melhor, calçadas melhores, né? Porque as pessoas começam a circular, diminui também a violência. O que você vai fazer com as calçadas? Por exemplo, eu já torci o pé 7 vezes, andando nas ruas de São Paulo, os 2 pés. Eu acho calçadas horríveis, né? Horríveis. Eu queria saber qual é o seu projeto para resolver o problema das calçadas buracadas, mal feitas, porque cada um cuida da sua, não é, hoje? Sim. Eu queria saber qual é o seu plano para resolver as calçadas. Tem lugar que não tem calçada, tem lugar que a calçada está abandonada, está esburacada, tá, enfim, tem planta, tem jardim, cada um faz um piso diferente, tem lugar que põe piso para as pessoas caírem, tem de tudo, é um festival. Eu queria saber qual é a sua ideia para resolver. Parece um problema bobo, não é. Ele atinge milhões de pessoas, envolve segurança das pessoas, né, que podem se machucar, pode quebrar a bacia, pode até morrer, bater a cabeça, né? Sim. Sabe que não é privilégio seu você ter se machucado aí 2 vezes, dos 2 lados. O maior número... Oi? 7 vezes. 7 vezes. Então, o maior número de entrada em unidades básicas de saúde e hospitais públicos e AMAs, ou seja, na parte emergencial, são pessoas que se machucam nas calçadas de São Paulo. Ou seja, é inacreditável que a gente não resolva isso. Ou seja, um dos maiores custos de saúde hoje é para combater, na verdade, para resolver um problema que deveria ter sido resolvido há muito tempo, porque as pessoas se machucam. Então, é inacreditável. A nossa proposta é negociar com fornecedores de materiais para a reforma de calçadas em grande escala. Então, fazer a negociação pela prefeitura, o que diminuiria muito o custo, né? Porque uma cidade como São Paulo tem um volume enorme, por exemplo, de concreto, de tijolo, enfim. Publicar no site da prefeitura, no mínimo 10 especificações diferentes que as pessoas poderiam aplicar nas suas calçadas. Então, não é que a pessoa vai poder reclamar, pô, eu acho feia essa calçada, por que a prefeitura me obriga a fazer esse modelo? Não. São 10 especificações no mínimo que a gente vai estar publicado, já negociadas as matérias-primas com os fornecedores, publicar esses fornecedores regionalmente por subprefeitura. Por exemplo, se você mora na Vila Mariana, você mora na Vila Leopoldina, mora no Capão Redondo, enfim, você mora na Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, você teria fornecedores específicos por região. Isso fortaleceria a economia também. Claro que você não é obrigado a comprar desses fornecedores, mas a especificação você seria obrigado a seguir. E aí você compraria desses fornecedores a volume de prefeitura, muito mais barato, e você teria 6 meses para adequar a sua calçada. Caso você não adeque a sua calçada, esse valor vai ser embutido no seu IPTU por meio de multa, né? Então a nossa proposta é incentivar as pessoas, 6 meses é bastante tempo, para que elas reformem as suas calçadas de acordo com a especificação que a prefeitura vai colocar no site. Porque o que eu vejo conversando com as pessoas é que elas nem sabem o que é possível, o que não é possível de calçada. Eu até reformaria a minha calçada, mas não sei qual que é certa, qual que é errada. Então tá lá, são 10 especificações, se você seguir aquela, eu gosto de amarelo, eu gosto de vermelho, eu gosto de verde, eu gosto do jeito que você gostar mais, aderindo à especificação, você compra daqueles fornecedores ou de outros. Esses que eu estou falando seria a sugestão, porque eles já teriam um volume de prefeitura, ou seja, seria mais barato, e você teria 6 meses para organizar. Mas falta regulação fundiária na periferia, o cara não tem nem a posse da casa dele, como é que ele vai fazer a calçada? Realmente. Também. Esse é um grande problema. Aí cabe ao município iniciar um movimento de construir as próprias calçadas. Então isso precisa ser discutido em audiências públicas, na própria Câmara Municipal, para destinar uma verba para calçadas na periferia, onde algumas
das casas, por exemplo, nas ruas ou barracos não tenham propriedade. Então, agora, na região central Felipe, e centro expandido... Acho que você complicou, viu? Eu tenho uma sugestão. Qual é a sua sugestão? Tenho uma sugestão. Minha modesta opinião, eu sugiro, né, eu sugeri isso para o pré-candidato André Matarazzo, ele gostou, o Arthur Duval, acabei não entrando nessa pauta. A prefeitura assumir isso, entendeu? A prefeitura fazer um tipo só de calçada, tipo paulista, um concreto, cimentão, fazer isso na São Paulo inteira, um tipo só, ninguém cai, ninguém tropeça. Isso no mundo inteiro é o governo que faz a calçada. Não existe, só existe no Brasil isso, que cada um faz a sua calçada. Eu morei no exterior, Estados Unidos, não existe isso. O condado, a prefeitura que faz a calçada, né? A cidade que faz a calçada. Ele faz a calçada e é um tipo... Precisa mudar a lei, né? Muda a lei. Assim, a questão é o seguinte, eu tô trabalhando nas propostas sem, num primeiro momento, precisar mudar leis, porque a gente sabe que a relação com a Câmara Municipal vai ter que ser desenvolvida, não é num primeiro momento que a gente vai. Então, eu acho que dá para fazer as duas coisas, Bonfá. Dá para criar um sistema onde as pessoas saibam que calçadas elas podem ter, e aí isso publicado, porque eu conversando com os munícipes, eles falam, eu não sei que calçada eu posso ter. Está publicado, então comunica isso, fala, gente, entra no site, tem essas 10 calçadas você pode. Faz isso num primeiro momento e, enquanto isso, vai à Câmara Municipal, propõe um projeto de lei do governo requerendo a propriedade dessas calçadas responsabilidade das calçadas para a prefeitura em si. E aí, realmente, o custo vai ter que ser compensado de algum lugar, mas eu acho que a prevenção, por exemplo, na saúde, compensaria enormemente a prefeitura fazer. Mas aí eu acho que poderia ser 2 momentos, né, unificando a sua ideia com a minha. Num primeiro momento, publicando o que as pessoas podem ter de calçada e obrigando a fazer, porque até já é obrigado, né, e dando 6 meses para essas pessoas se adequarem, e trabalhar a questão da lei para que a prefeitura possa assumir as calçadas. Você está gostando da minha conversa com o pré-candidato Felipe Sabará? Não acabou! Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará, por que você quer ser prefeito da cidade de São Paulo? Muita gente me faz essa pergunta, eu me faço essa pergunta muitas vezes. São Paulo é uma cidade muito complexa, com muitos desafios, e a resposta é... Você se sente preparado para comandar uma cidade com mais de 12 milhões de moradores e milhares de problemas? Se você ganhar, o que você vai fazer com as várias cracolândias? Você é a favor ou contra a internação compulsória, ou seja, a internação à força? Quando o Dória foi prefeito, ele disse que acabaria com a Cracolândia. Nessa época, você era o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Exatamente. Por que você e o Dória não conseguiram acabar com a Cracolândia? Por que vocês não cumpriram a promessa?